Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer o nosso resumo da nossa sexta lição, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical 2022, desse quarto trimestre. Nossa sexta lição tem como título A Justiça Divina. Lembrando que nós estamos contextualizando a justiça de Deus registrada ali no livro escrito pelo profeta Ezequiel, que vem tratar da iminência do juízo de Deus contra a nação de Judá, usando como instrumento ali a nação da Babilônia, os babilônicos na pessoa do seu líder, do seu rei, Nabucodonosor. Essa lição desse quarto trimestre está trazendo um conteúdo muito importante a respeito da responsabilidade que temos diante de Deus, porque Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é benevolente, mas existe um limite. Existe um limite. O povo de Israel, ao longo daqueles séculos, insistindo no erro, na idolatria, no distanciamento de Deus, e o momento de prestar contas chegou, a retribuição divina chegou. Então é um alerta para a igreja, para nós individualmente, que não podemos, não devemos brincar com Deus. Eu sempre gosto de pontuar Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semeia, que o homem planta, ele colhe. Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus. Nós estamos falando, a nossa primeira lição dessa revista, desse quarto trimestre, veio trazer uma reflexão, um resumo sobre Ezequiel e o livro, o Atalaia de Deus. Deus chamou Ezequiel. Ezequiel já estava ali no cativeiro, na Babilônia, morando ali na comunidade de judeus exilados ali, junto ao rio Quebar, naquela colônia de judeus. Nossa segunda lição, Ezequiel trouxe uma mensagem de juízo com o título O Fim Vem sobre os quatro cantos da terra. Na nossa terceira lição, falando sobre as abominações do templo, aquela visão que Deus levou Ezequiel ali ao templo de Jerusalém, mostrando o que estava acontecendo dentro do templo. Nossa quarta lição, nós trouxemos aí sobre quando a glória de Deus se vai, a glória de Deus, Ezequiel vendo a glória de Deus saindo do templo, saindo de Jerusalém, saindo da cidade de Judá. A nossa lição anterior, nossa quinta lição, uma mensagem de juízo contra aqueles falsos profetas que profetizavam mentira, enganando o povo, enganando a si mesmo, confrontando a mensagem ali do profeta Jeremias, que Deus levantou para anunciar que a destruição viria se o povo não se arrependesse. E hoje, nessa sexta lição, uma mensagem contra aqueles anciãos. Aqueles anciãos foram ali ouvir Ezequiel e Deus, através de Ezequiel, mostrando para aqueles anciãos que a justiça, o tempo da retribuição de Deus havia chegado para a nação, para aquele povo, porque Deus é longânimo, Deus é benevolente, é tardio, mas há limites. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, tem uma passagem ali que Deus diz que entregou as suas próprias paixões. Quer insistir no erro? Insiste em permanecer no erro? Insiste em dar as costas para Deus? Tudo bem. Deus entrega as suas próprias paixões, os seus próprios desejos, os seus próprios deleites. Obviamente que terá que prestar contas. Teremos que prestar contas. Esse mundo tem controle. Existe um Deus soberano que vê todas as coisas, sabe todas as coisas. Mas cedo ou mais tarde teremos que comparecer diante de Deus e prestar contas daquilo que estamos semeando, que estamos plantando.
Vamos ter cuidado com a nossa vida, porque o dia chega, né? E chegou para aquela nação, aquele povo escolhido de Deus, chegou o dia de prestar contas. Então, a nossa sexta lição, a justiça divina. O nosso texto áureo está em Salmos 18, verso 26. Como puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Nossa verdade prática: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é individual. A responsabilidade humana é individual. Aquilo que eu semeei, eu vou colher. Eu não vou salvar o meu filho, eu não vou salvar minha mãe, o meu pai, o meu irmão. Eu vou pregar a palavra de Deus a eles, anunciar o Evangelho de Cristo, as boas novas. Mas a salvação é individual. Cada um terá que prestar contas dos seus atos. Cabe a mim, que estou envolvido na missão de Deus, de anunciar o Evangelho. Eu, como igreja, faço parte da missão do Senhor, que é levar as boas novas a todos quanto for possível. Mas a salvação é individual. Os meus atos eu terei que prestar contas a Deus. Reflitamos sobre isto. Reflitamos sobre isso, esse evangelho secular, relativizado, secularizado, que acha que tudo é normal, que tudo é permitido, que Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas Deus não aceita o pecado. Deus não aceita o pecado, então não é de qualquer maneira. O juízo, a justiça veio para o povo de Israel, porque insistiram em suas práticas contrárias, distantes, dando as costas para Deus. Vamos fazer uma reflexão interior e observarmos as nossas ações. Deus está sendo glorificado? Vamos lá. O nosso texto bíblico em classe está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo do 12 ao 21. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas, alimárias, e elas assolarem, que fiquem assoladas, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livraria, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela, com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filha eles livrariam, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias, animais selvagens, e a peste contra Jerusalém, para arrancar delas homens e animais. Deus falando aqui que mesmo que esses 3 homens tementes a Deus, que se desviavam do mal, mesmo que esses viessem a interceder, a cidade não seria mais
livre do juízo, porque tinha chegado no seu ápice, tinha chegado no seu limite estabelecido por Deus. Se é que existe um limite estabelecido por Deus, porque Deus não tolera o pecado. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus por nossas vidas. Mas Deus não tolera o pecado, né? Então vamos refletir. Então, nessa lição, ela vem apresentar 3 grandes tópicos que é importante a gente refletir. O primeiro, identificar o juízo divino exposto pelo profeta Ezequiel, mostrar um tipo de petição que Deus não atende e o terceiro tópico vem dizer respeito à impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos, como Noé, Daniel e Jó, que não impediria o livramento da destruição de Jerusalém. Em Jeremias também, Deus vai dizer que mesmo que Moisés e Samuel intercedessem, não haveria livramento para aquela nação. Por quê? Porque insistiram nas suas práticas abomináveis. Povo de Deus adorando outras coisas, outros objetos, fazendo todo tipo de coisas abomináveis a Deus, né? E o tempo de prestar contas chegou para aquela nação. Então, a justiça divina traz justa retribuição ao pecado. Deus é o justo juiz. Não devemos jamais esquecer disto. Deus é o justo juiz. Inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal para você acompanhar os vídeos que estamos postando aqui semanalmente, resumos dos nossos vídeos, uma reflexão, né, das nossas lições, tanto da nossa lição de adulto, quanto da lição de jovem, tá bom? Então, o nosso primeiro tópico, a nossa lição, vem falar a respeito a nossa introdução, essa primeira parte, vem falar dessa mensagem de Ezequiel, que de uma forma genérica, quando Deus diz que se uma cidade, se um povo, então Deus não está aqui contextualizando especificamente Jerusalém. Então dá para entender de uma forma geral. Se um povo, se uma nação, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente. Ou seja, não está aqui contextualizando Jerusalém. Jerusalém vem contextualizar e focar mais na frente. Então, é uma reflexão para os nossos dias também. Se uma terra, um povo, uma nação insiste nos seus pecados e não se arrepende, Deus está vendo. Deus está vendo e a justa retribuição chega. Mais cedo ou mais tarde chega. Quando os ninivitas estavam naquela situação ali que o juízo viria, a destruição viria, Deus nunca deixa de avisar antes para que o povo se arrependa, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus enviou Jonas, Jonas foi lá, anunciou. Aquela cidade se arrependeu, se humilhou e Deus perdoou. Livrou do juízo, da destruição, né? Então Deus sempre avisa. Serve tanto para nós individualmente como para uma nação inteira, né? Então precisamos refletir a respeito disto. Nosso primeiro tópico vai falar sobre a identificação do juízo divino. Em uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento, vai nos ajudar a compreender as ações de Deus concernente à retribuição ao pecado. Ou seja, Deus sempre avisa. Nós hoje não temos desculpa, nós temos a Bíblia Sagrada. Não temos desculpa de que eu não sabia, eu fui ensinado errado. Tem a Bíblia. Se estão ensinando errado, estamos insistindo no erro, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, que nós podemos consultá-lo, entender, ler, pedir auxílio, ajuda do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada é o único livro que nós lemos, estudamos, na presença do seu autor.
o Santo Espírito de Deus que inspirou aqueles 40 homens para escrever. Então não tem desculpa, não tem desculpa. Não podemos fechar os olhos e acreditar nesses evangelhos fáceis, nesse evangelho fácil que a mídia prega, que essa mídia secularizada, esses que se dizem cristãos e quer viver de qualquer maneira, venha como está, Deus só quer o coração. Deus tem um coração, Deus tem o nosso coração, e quando Deus tem, o nosso exterior também é transformado, as nossas ações, os nossos frutos. Ninguém engana Deus. Eu posso até enganar a minha esposa, o meu pastor, o meu líder, o meu patrão, mas ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Mais cedo ou mais tarde teremos que prestar contas ao autor da vida. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que semeamos, colheremos. Mas ainda há o tempo do arrependimento. Não insistamos nos erros que nos distancia de Deus, né? Vamos refletir. A retribuição daquela situação do povo de Israel, tanto do Reino do Norte, mais de um século atrás, com Deus usando ali os assírios para pôr fim ao Reino do Norte, por causa dessas práticas pagãs. E depois chegou a vez de Judá, de Jerusalém, do povo de Deus, que insistiram em suas práticas idólatras, que Deus abomina. O nosso primeiro tópico, falando sobre a identificação do juízo divino, a identificação do juízo divino e o discurso profético. Os profetas de Deus sempre alertaram ao longo da história do povo de Israel. Deus nunca deixa sem avisar, né? As Escrituras, a Bíblia Sagrada, através da Escritura, da Palavra de Deus, nós ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso, né? Deus avisa antes. Leia lá, veja Amós 3:7. Deus sempre avisa antes para o povo se arrepender, né? Israel insistiu em suas práticas erradas e de oferecer seus cultos, suas adorações a deuses estranhos. Deus deu a oportunidade do arrependimento. Mas quando chega um momento em que o coração está tão duro, está tão distante de Deus, que a solução é o juízo. Aquela geração antes de Noé estava vivendo assim. Deus olhou e viu que o homem não tinha como mais voltar atrás. O coração do homem estava tão distante de Deus que a solução foi Deus exterminar. A solução foi o juízo. Sodoma e Gomorra, nós temos o exemplo ali. Deus deu oportunidade para que houvesse arrependimento. E a intercessão de Abraão foi primeiro por 50, foi abaixando, o termo fechou em 10. E nem isso tinha. Saiu 4 e uma ainda ficou com o coração dentro daquelas práticas ruins e olhou para trás e ficou presa naquilo ali. Então, Abraão intercedeu, pediu a Deus que se tivesse 10, Deus livraria. Deus disse que livraria. Mas não tinha 10. Apenas 3. Tinha apenas 3, né? Deus sempre avisa. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Está lá em Jonas capítulo 3, versículo 10. Aquela nação, aquela cidade se arrependeu, né? Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Havia chegado no limite do Senhor, né? A vontade de Deus é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não quer ajuda? Como vamos ajudar quem não quer ajuda, né? O castigo é inevitável.
O dia de prestar contas chega. Não adianta, não tem como a gente fugir de Deus. Salmo 139, o salmista vai dizer: de onde me fugirei? Me esconderei da tua presença. Onde? Para onde irei? Que a teus olhos não me vejam. Não tem como. Mais cedo ou mais tarde teremos que comparecer diante do justo juiz e prestar contas das nossas ações. Não tem como fugir disso, né? Então, a primeira parte do oráculo da mensagem ali do profeta Ezequiel, versículo 13, capítulo 14, versículo 13, né? Quando uma terra, vai dizer a expressão, quando uma terra pecar contra mim, Deus falando, pode ser aplicado a qualquer povo, em qualquer lugar ou época. Não está restringindo ali a Jerusalém. Não está contextualizando especificamente Jerusalém. A mensagem é: quando qualquer terra pecar, insistir em seus erros contra mim. Ou seja, Deus torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece que, como carestia, a falta do pão como carestia, fome, extermínio dos seus moradores e até dos animais, a crise econômica nacional, recessão financeira, trazendo para a nossa realidade, crise econômica, recessão, trazendo para o nosso contexto atual. Quando a nação é um povo, o povo se distancia de Deus, dá as costas para Deus, ninguém foge do Senhor. Pode até se aliar com o que não presta. Mas a soberania é de Deus. A soberania é de Deus. Né? Nós temos um Deus que nos ama muito, que nos provê tudo, tudo é dele. Nós somos apenas administradores. Mas nós, como igreja, nós somos povo seu, escolhido, separado, geração eleita. Aí, aproveitamos dessa bênção que Deus nos dá para achar que já estamos salvos e vamos continuar vivendo de qualquer maneira. A nação de Judá, de Israel, nos dá o exemplo que não é assim não. Vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado. A palavra profética esclarece com o sustento do pão, a falta do alimento, a carestia. Tudo isso vem quando é uma nação, é um povo que insiste em viver longe de Deus. Longe de Deus, né? Deus é o nosso provedor, né? Então, Deus é Deus quem manda as chuvas e fertiliza a terra, os campos. Ao invés de agradecer a Deus, de agradecermos a Deus, agora trazendo para nós, acabamos aplaudindo outras coisas, dando glória para outras coisas e não para Deus. Era isso que acontecia com o povo de Israel. Deus mandava a chuva, abençoava a colheita e o povo adorava os balinhos, os baals, o Deus da chuva, o Tamuz, como na nossa lição anterior, nas ali abominações do templo, as mulheres adorando esse Deus que era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da vegetação. Dentro do templo, as mulheres adorando, chorando para esse Deus, serve de dar glória ao Senhor, ao Deus eterno, né? Então, se é de agradecermos a Deus, lhe rendermos honra, glória, louvor e adoração, estamos adorando qualquer coisa. Adorando qualquer coisa. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, né? Então a seca era sinal visível do castigo de Deus. Está lá em Jeremias capítulo 12, versículo 4. A espada para designar guerra e também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção. Sem chuva não tem como produzir,
né? E a peste é o resultado de pandemias, epidemias causadas pela morte nos campos de batalha. Tudo isso estava determinado vir sobre a nação de Judá. Estava determinado a espada, a fome, a peste. Tudo isso estava determinado vir sobre a nação. Deus já havia determinado, não tinha mais como voltar atrás. Porque tinha chegado no ápice, no limite, né? Então, o oráculo de Deus, Ezequiel, inclui Jerusalém como destinatária dessa profecia também a partir do versículo 21. Vem agora trazer, botar Jerusalém também como a destinatária dessas maldades, desse mal que estava vindo sobre ela, em decorrência, em virtude de seus frutos plantados. E agora chegou a hora da retribuição, da colheita. Aquilo que plantou, ao longo da história, chegou a hora de colher. E o juízo foi muito severo, né? Muito severo. A medida daquilo que plantou, colheu. Deus é santo, ninguém zomba de Deus, né? Quando o povo de Deus é fiel e anda humildemente diante dele, a presença do Senhor é uma fonte de bênção, paz e prosperidade. No entanto, quando o povo de Deus é desleal, rebelde, adúltero, a presença de Deus é algo terrível, porque significa julgamento e correção. Correção. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Deus corrige aqueles que ele ama. Deus corrige aqueles que ele ama, né? Porém, por Deus ser misericordioso e compassivo, sua presença também significa perdão, salvação, restauração e esperança. É só nos arrependermos, deixarmos as nossas práticas ruins. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu, Deus, ouvirei do céu, sararei da sua terra, perdoarei os seus pecados. Deus diz isso. Quando nos arrependemos, Deus quer ter um relacionamento conosco, mas somos nós que damos as costas ao Senhor, né? Então precisamos ser vigilantes. Nosso segundo tópico sobre a petição que Deus não responde. Tem oração que Deus não responde? Tem intercessão que Deus não responde? Tem. Tem. Então tem coisas, às vezes estamos orando, que Deus não responde. Tiago vai dizer, pedes e não recebe. Por quê? Porque pedes mal. Pede para os nossos próprios deleites. A intercessão que Deus não responde. Por quê? Porque não está de acordo com a vontade de Deus, né? Vamos cuidar das nossas vidas, né? Exemplo de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra atendendo a oração intercessora de Abraão. Se houvesse pelo menos 10 justos, Sodoma e Gomorra seria livre da destruição. Mas não tinha 10 justos. Malmente 3 ali, e saíram por os anjos de Deus insistirem. Ló e suas 2 filhas. Sua esposa saiu, mas ficou com o coração ali dentro. Logo depois olhou para trás, desobedecendo uma ordenança do anjo, que não olhasse para trás. Ou seja, Abraão começou com 50, sua intercessão foi baixando. Olha a longanimidade de Deus, a paciência, o amor de Deus. E nem 10 encontrou naquela cidade. E talvez o povo de Israel, que era conhecedor dessa história, estivesse se apegando a isso. Que Deus viesse salvar a cidade, a nação, por causa daqueles justos que existiam ali, né? Então isso nos dá uma lição, né? Precisamos ter cuidado. Moisés e Samuel também foram atendidos nas suas petições em favor do caos, do pecado e rebeliões. Nós temos lá em Êxodo, capítulo 32, quando o povo de Israel fizeram aquele bezerro de ouro, quando Moisés estava lá no Monte Sinai com Deus, que Deus disse que iria exterminar aquela nação toda, aquele povo rebelde, murmurador, idólatra.
Moisés intercedeu ao Senhor. Deus disse que ia exterminar eles ali, que de Moisés e de sua família faria uma grande nação. Moisés intercedeu ao Senhor pelo povo e o Senhor ouviu a intercessão de Moisés. Nós temos também ali em Samuel, 1 Samuel capítulo 7, ali, a partir do capítulo 7, quando o povo de Israel, depois dos filhos de Eli, com aquelas práticas abomináveis contra o Senhor, foram mortos, ali foi morto o juiz Eli, a arca da aliança foi levada pelos filisteus, depois de um tempo os filisteus trouxeram a arca ali para Bet-Semes, aquela região ali de Bet-Semes, né? O povo estava distante de Deus. Depois Samuel orando ao Senhor ali, intercedendo, o povo com medo dos filisteus. Então Samuel intercedeu pelo povo e Deus ouviu. O povo se humilhou, se arrependeu, Deus ouviu, Samuel sacrificou ali e Deus deu vitória à nação de Israel contra os filisteus. Quando há arrependimento sincero, Deus tira o mal que estava determinado vir. Nós temos o exemplo da cidade de Nínive. Deus tira o mal que estava determinado vir, quando há arrependimento sincero. Mas chega um limite, né? Então, Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus em muitas oportunidades. E Deus, perdoando, dando a oportunidade do povo se arrepender, enviando seus profetas, seus atalaias, para avisar, para orientar, para mostrar que não era assim, que não deveria seguir assim, que se insistisse naquela situação, naqueles caminhos promíscuos, rebeldes, teria que prestar contas. E chegou o dia de prestar contas a Deus, né? Então, um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da história, desde a peregrinação ali no deserto, na liderança de Moisés, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. Não havia mais retorno, o coração estava endurecido. A Bíblia Sagrada mostra que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, insistiu no erro. Insistiu em fazer sua vontade, em vez de esperar a orientação de Deus. Aquilo que Deus havia determinado. Achou que tinha razão Saul e foi fazer a sua vontade. Deus, se não está de acordo com o que Deus quer, Deus tira e dá para outro que esteja aqui, seja obediente e temente a Deus. Que como foi o caso de Saul, Deus tirou o reino dele e deu para Davi. Então, existem essas referências na Bíblia que é um exemplo para nós olharmos, né? Para a gente não cair no mesmo erro. Jeremias também intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo se Moisés e Samuel intercedessem naquele momento ali, haveria resposta a favor de Judá. Está lá em Jeremias capítulo 15. Por quê? Porque o povo estava com o coração endurecido. O povo insistia com o seu coração endurecido, né? E não pode. Quando Deus não atende à oração intercessora de um justo, a palavra de Deus ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessoras. Extrapolou todos os limites, Deus não atende. Está voltado para os seus próprios pecados, suas próprias promiscuidades, como está lá em Romanos, 1, a partir do versículo 18, Deus entrega seus próprios deleites, seus próprios desejos, suas próprias vontades, né? E aí faz o que quer, acha que é dono de si, que não prestará contas a ninguém, mas nós somos pó,
Existe um Deus soberano. Não podemos esquecer disso, né? Isso é diferente do pecador que se arrepende. Quando há arrependimento sincero, Deus tira aquele juízo que estava para vir. Peguemos novamente Nínive como exemplo. Deus não trouxe a destruição contra aquela cidade naquele tempo. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reinado de Judá não havia mais remédio senão juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Abdicar da fé, da presença de Deus, como esses movimentos aí que existem, de pessoas que eram servas do Senhor, professavam a sua fé, mas de uma hora para outra viram um chamado ateu, que vai dizer que qualquer coisa é Deus, que tudo é Deus, que não existe um Deus soberano, que a religião, que Deus é, como diz o socialista Karl Marx, a religião deixa o povo ignorante. Quando se afasta de Deus, dá as costas para Deus, a mente cauteriza e dá nessas coisas. O coração endurece e a tragédia é anunciada. E muitos se deixam levar por essas sutilezas, por essas ideologias, por esses sistemas satânicos que cauteriza a pessoa, a mente da pessoa, e leva cada vez mais para distante de Deus. E o nosso terceiro tópico vai falar sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel, como está lá falado pelo profeta Jeremias, o povo seria poupado. Ezequiel também refuta o imaginário popular do povo, de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Se existia justo nas cidades, dá a entender que eles tinham aquela impressão de que se há justo na cidade, assim como existia em Sodoma e Gomorra, Deus livraria a cidade. Mas não foi o que aconteceu, Por que o povo rejeitou os profetas? Por que o povo rejeitou? A geração dos profetas ali de Jeremias, Ezequiel, conhecia os relatos da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos foram suficientes para Deus poupar a cidade, por que Deus destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Mas não tinha até justos em Sodoma e Gomorra. A cidade foi destruída. Só Ló e suas 2 filhas se salvaram. Essa era uma das razões pelas quais, podia ser obviamente, a maioria das pessoas acreditava que o juízo de Deus anunciado pelos profetas, tanto Jeremias ali como Ezequiel, não iria acontecer. Ezequiel afirma que ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, pela sua retidão com Deus, livraria apenas a si mesmo. Não livraria sua mulher, seu filho, não. Livrariam a si próprio. Aqueles que estavam no erro não escapariam, Então é um exemplo para nós, é um despertamento para nós. Não insistamos no erro, não. Cada um prestará as contas a Deus, Cada um de nós prestará contas a Deus. Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem, Daniel, entre os 2 grandes e antigos patriarcas, Noé e Jó. Daniel era um judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram num tempo muito antes da formação do povo de Israel. Noé, antes do dilúvio, aquele ali que passou ali o período do dilúvio, e Jó, um patriarca que viveu ali no período, na época ali dos patriarcas, Abraão,
Isaac, Jacó, naquele período ali, o povo de Israel, a nação de Israel ainda não havia se formado. Não havia se formado. Porém, eram exemplos de homens justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra, né? O profeta Daniel, ainda uma reflexão aqui, uma observação sobre o profeta Ezequiel, nos últimos tempos, a partir de 1929 ali, com uns achados escritos, datados ali de 1400 a.C., alguns atribuem que esse Daniel não seja esse Daniel ali do período de Ezequiel, contemporâneo de Ezequiel, por ser um jovem ainda, né? Alguns atribuem que esse Daniel era um Daniel, um juiz, um justo juiz, que viveu nesse período aí de 1400 a.C., nesse período lá da era patriarcal, né? Há alguns teólogos que defendem essa ideia. Então, nos últimos tempos, tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos, né? O fato de Daniel ser muito jovem para ser contado entre os patriarcas antigos. Mas Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era um ministro de Nabucodonosor. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os babilônios, entre os exilados ali na Babilônia. Daniel era um homem temente a Deus, onde o Espírito de Deus habitava nele. Um homem de grande sabedoria, grande entendimento. E ele é usado aqui como um homem justo, um homem temente, um homem fiel ao Senhor. E é colocado ali juntamente de Noé e Jó, né? Homens que, se estivessem no meio ali da cidade, no período da destruição, somente eles seriam salvos, livres da destruição. Os demais que estivessem no erro seriam levados à destruição também. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo. A retribuição do pecado chega mais cedo ou mais tarde. Deus, através da sua palavra, nos adverte. Tudo que semeamos, colheremos. O que é que estamos semeando? O que é que estamos plantando? Fica essa reflexão para nós neste dia. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.